Gente, então, começando aí a nossa live, o tema de hoje é decidir para o concurso o cargo desejado. Então, tem muita gente perguntando aí, o Rafa faz parte, né, da nossa rede social aí, tem muitos que fazem parte e compõem o nosso grupo de WhatsApp, e aí muita gente perguntando o que faz um analista e o que faz um inspetor. Na verdade, o inspetor também é um analista, tá, gente? Só existem 3 cargos na superintendência, que é o analista, aliás, na verdade, só existem 2 cargos: o analista educacional e o assistente técnico, o técnico da educação básica. Bom, pelo Instagram tá ótimo, né, Elisa? Então nós vamos pelo Instagram mesmo, tá bom? Então, gente, nós temos aí esses 2 cargos. O cargo de analista, ele subdivide em analista pedagógico, analista de prestação de contas, o financeiro, analista de pessoal, analista de tecnologia e o analista do financeiro. E aí, então são todos analistas, e também temos o analista, que é o analista inspetor. Bem, por que o analista inspetor escolar ele ganha 50% a mais que os demais analistas? Hoje nós vamos falar só do pedagógico, que foi a pergunta, tá? Então vamos fazer o comparativo entre o analista inspetor escolar e o analista do pedagógico. Sabe por que a gente fica nessa dúvida? Porque os 2 cargos, eles fazem parte aí da equipe de campo. Nós somos equipe de campo. Eu sou analista educacional. E eu vou em campo, eu vou nas escolas, às vezes junto com o inspetor escolar, às vezes sozinha, mas a gente sempre tem aí uma dupla que acompanha uma escola. Na verdade, tem também os demais, mas hoje a gente está falando de pedagógico, porque nós vamos até a escola com muita frequência, tá? Então, o inspetor escolar, ele acompanha, ele é responsável por todas as questões burocráticas e legais da escola. Vamos dizer o que é isso. Ele é responsável por verificar se a carga horária está sendo cumprida, se os QIs, né, que é o papel onde se consolida ali a contratação, vamos dizer assim, agora chama convocação efetiva. Então lá está escrito quantas horas, por quantas horas aulas foi contratado esse ou aquele professor, porque vocês sabem que existe o cargo completo, mas existe cargo fracionado também. Então, o analista inspetor escolar, ele vai verificar se está tudo condizendo com o quadro da escola, o quadro de pessoal. Então, ele tem lá um sistema, e nesse sistema tem todos os cargos que são autorizados para aquela escola, todas as turmas, quantos cargos geram, de acordo com o número de turma, é o número de profissionais que a escola tem direito. Então, o inspetor escolar, ele é responsável por manter esse quadro de pessoal extremamente alinhado, articulado e desculpa, tá? E feito de acordo com a legislação. Também o analista inspetor escolar, ele confere contagem de tempo, ele confere histórico escolar, ele até tem que dar um visto confere, às vezes vem um histórico escolar de um estado para o outro, então existe aí um trâmite que eles têm para poder verificar se esse histórico é de uma instituição reconhecida, de uma instituição que tem validade, que tem portaria de autorização de funcionamento. Não sei se vocês sabem, mas existe aí uma prática de apresentar certificados ou históricos e até diplomas, às vezes falsificados. O pessoal às vezes sobrepõe ali alguma informação, então eles precisam fazer uma verificação se esse diploma, esse histórico tem realmente uma validade legal. Ele vai, quando tem a criação de uma nova escola, o inspetor precisa ir verificar a estrutura daquela escola, onde ela vai funcionar, se está de acordo com todas as exigências para o funcionamento, se tem rampa, né, se não oferece risco,
são assim, vários detalhes e eles têm ali um checklist que eles levam e vão lá comprovar se naquele ambiente pode funcionar uma escola. Se não puder, ele vai orientar a pessoa que vai ser o proprietário dessa escola a fazer as adequações para poder abrir a escola. Então, gente, para abrir uma escola é um processo um tanto que burocrático, precisa já ter todos os equipamentos, todos os mobiliários já ali, então o inspetor é que faz isso, tá? Também, antes da escola entrar em funcionamento, precisa já ter o regimento escolar, já precisa ter a proposta política, o projeto político-pedagógico. Então, o inspetor ele precisa fazer todo esse trabalho, e é um trabalho mais burocrático, tá, gente? De verificação de livro de pontos, se está assinado, se os diários, agora são diários digitais, se esses diários estão preenchidos, se está tudo registrado, ao final do ano, os que foram promovidos, se está realmente ali com o registro correto. Esse é o trabalho do inspetor escolar, tá? Então, ele assina tudo, ele assina as contagens de tempo, ele também tem que assinar o relatório de pagamento junto com o diretor. Para assinar o relatório de pagamento, logicamente, ele já verificou se está tudo ok na escola, se contratou o pessoal com o número adequado, conforme o quadro de pessoal, tá bom? Bom, aí vamos ao analista educacional, que é o meu cargo, tá? E pode ser o de vocês também, o concurso está por aí, né? Então, o analista educacional tem um trabalho mais dinâmico. O nosso trabalho de analista educacional pedagógico, nós vamos à escola, mas nós não vamos ver. Às vezes a gente vê algumas coisas burocráticas, mas a gente vai ver como que está ocorrendo lá o processo educacional. Se os alunos estão perdendo muita média, aí a gente vai conversar com o especialista, ver se está tendo alguma questão metodológica, se é só com o professor, é um problema pontual. Nós vamos verificar o que está acontecendo com esse professor, se ele precisa de uma orientação. Às vezes a gente conversa diretamente com o professor, às vezes nós fazemos conversa direto até com os estudantes, para dar uma motivação a mais. E é legal, viu, gente? A semana passada eu fui mesmo numa escola conversar com os estudantes. Eles gostam de ver pessoas diferentes. Às vezes fala a mesma coisa que o pessoal da escola fala, mas ele vê uma pessoa diferente. Vocês conhecem adolescente como é que é, né? Aí ele se abre. Às vezes a gente vai à escola também para fazer uma formação. Hoje nós estivemos numa formação sobre projeto de vida, que é um dos componentes curriculares que está presente tanto no ensino médio tempo integral, quanto no ensino médio, novo ensino médio, e até no ensino fundamental em tempo integral. Então, projeto de vida hoje é um componente curricular que é o ponto essencial aí para que toda aprendizagem faça sentido para o estudante. Então, nós fizemos uma formação hoje, a minha colega está aí na live, a Elisa, ela pode comprovar para vocês que nós fizemos essa formação e é um trabalho gostoso, né? A gente está com o pessoal da escola, nós também fizemos um trabalho de orientar quanto à questão tecnológica, do estudante poder produzir HQs, né, que são as histórias em quadrinhos, por meio de um software que já tem aí instalado nos laboratórios da escola. Bom, gente, é o que eu gosto de fazer, né? Então, eu sou um pouco suspeita de dizer que já tive a oportunidade de passar do cargo de analista para o cargo de inspetor escolar, poderia ter feito um novo concurso e ter feito essa tramitação, como eu tenho colega que era que era ali do pedagógico e passou para a inspeção escolar, mas não era o meu desejo, tá? O meu desejo é continuar aqui realmente sendo analista pedagógica até eu cumprir com a minha missão e me aposentar. Bem, eu queria que vocês perguntassem mais alguma coisa, porque o conhecimento de um inspetor escolar e o conhecimento de um analista pedagógico é muito parecido,
né? Porque o inspetor escolar, ele precisa entender e conhecer todos os programas e projetos que a secretaria está implementando nas escolas. O analista pedagógico precisa conhecer o inspetor também. O analista pedagógico, ele também precisa conhecer as legislações, porque eu não posso ir lá na escola e dizer assim, olha, você não pode reprovar esse aluno. Aí eles vão falar, mas baseado no quê? Baseado na 4692, por exemplo, que fala que a avaliação é processual, que você avalia numa escala. Então, gente, conhecer a legislação não é só um papel do inspetor escolar, não, tá? Nós também temos, nós analistas pedagógicos, também precisamos conhecer as legislações que estão em vigor e algumas legislações clássicas que são até lá anterior. Só um minuto, viu? Vou pegar uma água aqui. Que são também legislações anteriores, mas que estão em vigor, tá? A Jéssica está dizendo assim. Não entendi. Tá. Só um minuto. Daqui a pouco você me dá. Aqui está dizendo assim, não sei se já foi falado, mas os analistas seguem o calendário escolar. Os analistas pedagógicos não, tá? O analista inspetor escolar segue sim. A lotação dele é na superintendência de ensino, mas o exercício dele é na escola. Então, ele segue o calendário escolar. Bom, eu recebi uma pergunta aqui que está falando se há uma hierarquia entre os cargos. Não há hierarquia entre os cargos. Nós somos colegas de trabalho, temos o mesmo cargo, porque ganhar mais não significa que você manda no outro. Não é isso. Hierarquicamente, nós temos na superintendência de ensino o superintendente, que é a autoridade máxima na superintendência de ensino, e depois nós temos 3 diretores, que é o diretor educacional, que acompanha aí o pedagógico, que somos nós, analistas pedagógicos, também o CEDINE e acompanha o DIVAI, que são 3 setores. O DIVAI faz o atendimento escolar, que é divisão de atendimento escolar, que é basicamente a questão de criação de portarias, de criação de escola e tudo mais. No CEDINE é o lugar onde que reúne os dados, onde o pessoal faz aí o manuseio do CIMAD, do DED e faz a consolidação dos dados. E nós, do pedagógicos, que vamos até a escola para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes. Tá certo? E tem a diretoria administrativa e financeira, que cuida da parte, né, administrativa e financeira, o nome diz, e a diretoria de pessoal, que também acompanha, e são eles que dão a posse para vocês quando vocês passarem no concurso e for assumir o cargo, tá bom? Bom, a Bianca diz assim, no projeto básico, há exigência somente de licenciatura? Bom, eu não sei qual seria o projeto básico, mas peraí, acha que será necessário pós-graduação para quem não é formado em pedagogia? Bom, eu estou respondendo para a Bianca. Bianca, se você for fazer o concurso para inspeção escolar e tiver pedagogia e o reconhecimento do seu diploma for baseado na CP01, que é a resolução do Conselho Profissional 01 de 2006, você já sai um pedagogo habilitado para amplamente exercer a supervisão, a orientação, a inspeção. Se você não saiu com esse embasamento legal de reconhecimento do curso, aí você precisa sim fazer uma pós-graduação. No caso do cargo de inspetor escolar, sim, você mesmo, nesse caso, se você é da CP01, você pode pleitear o cargo, e se você não tem esse vazamento legal no seu certificado, você pode fazer uma pós-graduação em inspeção escolar. Mesmo aqueles que não têm a pedagogia, pode ser um licenciado em outra área, mas que tenha a pós-graduação em inspeção escolar, certo? Bom, então, no geral, gente, a diferença entre os cargos é que o inspetor escolar, ele ganha 50% a mais.
Por quê? Porque ele tem que ter dedicação exclusiva. Ele precisa ir à escola no noturno, ele precisa ir à escola no sábado, por exemplo, se tiver lá um dia escolar no sábado, se tiver um evento no sábado que requer a presença do inspetor, ele tem que ir porque o cargo dele é de dedicação exclusiva. Se ele também assina os documentos, então passa, né, pela concepção de que o cargo ele é um cargo que tem vamos dizer assim, ele tem que garantir que todos os documentos estejam dentro da legalidade. Então, ele está assinando, logo ele se responsabiliza junto com os demais que assinaram, o diretor, o secretário, né? Então, ele tem essa questão. Hierarquicamente, ele não tem cargo a mais do que ninguém na superintendência. Nem o analista pedagógico ou outro analista não é mais que o técnico, não, tá? Hierarquicamente, ninguém manda em ninguém, não, viu? Só quem é diretor, desculpa, ou superintendente, tem aí o cargo comissionado, aí tem sim, realmente uma hierarquia, como tem na escola. Agora, por exemplo, na escola, o professor de matemática não manda nos demais professores. O especialista, ele supervisiona o trabalho, mas ele também não manda no inspetor, no professor, tá? Ele é o organizador ali do processo pedagógico, certo? Bom, gostaria... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui em relação aos programas do governo. Quem que faz as capacitações? Bom, quem faz as capacitações é o pedagógico, tá? Por quê? Porque quem vai executar isso na escola é o pedagógico. Os programas de governo, vou dar exemplo do ensino médio tempo integral, da educação profissional, ela vai ser desencadeada num processo pedagógico que vai materializar na aula do professor e na consolidação da aprendizagem do estudante. Então, quem perguntou aí, quem faz as formações pedagógicas é o setor pedagógico, não é o inspetor, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que o cargo de analista, para quem é mais dinâmico, gosta de estar no meio do público e gosta de fazer formação e gosta de se expor, gosta de falar, então o cargo de analista pedagógico é bastante dinâmico, mais gostoso, mais, né? Você interage muito mais com as pessoas. O cargo do inspetor, ele vai lá na escola fazer conferência, né? Então ele fica ali num serviço mais parado, mais isolado, vamos dizer assim, mais individual. Trabalha mais diretamente com o diretor, com o secretário da escola, fazendo a conferência ali. E até um alerta aí, quem tiver quiser, não tiver assinando ponto, assina, viu, gente? Porque os inspetores vão lá, se não tiver assinado, eles já tacam lá uma falta. E eles podem fazer isso, viu? É da competência deles chegar, não ter livro de ponto assinado, ainda que você trabalhou, que comprova que você trabalhou, não é nada além do livro de ponto, tá? Tem mais alguma pergunta? Olha, estão perguntando aqui se o inspetor e o analista só podem trabalhar? Bom, se ele está fazendo concurso para superintendência, ele vai atuar na superintendência, tá? Que pode acontecer politicamente algum desvio de função? Pode, mas ele está fazendo concurso para a superintendência e é na superintendência que é o local de exercício dele, tá? Mais alguma pergunta aí? Meu suporte está acompanhando porque o nosso YouTube resolveu dar um probleminha aqui. A Elisa está perguntando assim, eu penso que a função do inspetor é mais burocrática. É verdade, Elisa. A função do inspetor, ela é mais burocrática. Às vezes, gente, quando nós fazemos formação com os professores, com os especialistas, às vezes nós convidamos os inspetores para participar, mas eles não preparam formação, não fazem a formação. Bom, o seguidor aqui está perguntando sobre a aposentadoria do analista pedagógico e do analista inspetor.
Gente, todos os dois cargos são cargos administrativos. Logo, todos os dois cargos são cargos que seguem a mesma lei de aposentadoria. Tá certo? Então, aposentadoria especial é só para professor, tá? Mais alguma pergunta? Vocês têm aí mais alguma pergunta que tá fora do pessoal aqui? Que tá no Instagram, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ficou claro para vocês, gente? A diferença entre a atuação de um inspetor escolar e de um analista educacional pedagógico? Embora as duas equipes são equipes de campo, elas têm, esses dois profissionais, têm atuações diferentes. Algumas vezes nós fazemos algumas ações junto, né? Às vezes nós vamos na escola, vamos resolver alguma situação, aí às vezes o inspetor vai junto. Não é sempre, mas às vezes vai junto, a gente senta, conversa, e quando é para resolver algum problema, se for do pedagógico, a gente vai lá resolver, mas a gente chama o inspetor também, porque ele é o responsável ali legal por aquela escola, tá? Nós temos ordens de serviço diferentes, nós temos ordens de serviço mais pedagógicas e o inspetor, ordens de serviço mais burocráticas. A Bianca está dizendo assim: os inspetores trabalham na superintendência e visitam as escolas regularmente? Sim, os inspetores e os analistas pedagógicos, por isso que eu chamo de equipe de campo, nós somos chamados de equipe de campo. Por quê? Porque nós vamos à escola regularmente, até nós temos meta para ir à escola, né? Na verdade, nós temos meta às vezes a secretaria coloca algumas escolas, de acordo com alguns indicadores, ela coloca algumas escolas como escolas prioritárias, que são aquelas escolas que apresentam indicadores que preocupantes, né? Então, essas escolas, elas precisam receber as visitas com mais regularidade, então às vezes a gente tem que ir mais vezes nessas escolas. O nosso cronograma de atendimento, ele é feito por nós mesmos. Então, nós identificamos que alguma escola está caminhando, então a gente vai menos vezes nela, a outra está precisando de um atendimento mais próximo, então a gente vai mais vezes, tá? Eles disponibilizam transporte para as visitas na escola? Sim, disponibilizam sim. As superintendências, elas dispõem de carros oficiais, nós temos motoristas e nós somos também colaboradores, sabe? Então, houve um tempo que a gente estava com carência até de motorista, mas hoje nós temos mais motoristas contratados por uma empresa terceirizada que chama MGS. Eles são contratados por essa empresa e eles ficam ali à disposição para nos levar até a escola. Aí há um cronograma de viagem para poder organizar essa logística, né? Nós temos hoje na superintendência 4 carros oficiais e temos 11 inspetores e temos na equipe pedagógica 6 pessoas por enquanto, né? Na verdade, nós temos 5. Aí temos uma que é coordenadora do núcleo tecnológico que nos dá uma ajuda. Na verdade, 5 da equipe mesmo. Então, é preciso fazer uma logística desses carros, né? Fazer umas rotas, por exemplo, a gente vai passar os municípios que são para uma determinada localização, então o carro vai deixando pessoas até um ponto final e depois vem pegando as pessoas e trazendo. Nós cumprimos o mesmo horário quando a gente faz o serviço externo. Nós temos um ponto digital para a gente marcar os nossos entradas e saídas. Quando a gente faz o serviço de campo, nós temos uma jornada também nesse ponto digital para preencher. E aí nós temos todo um processo burocrático também nessa questão do ponto, que a nossa diretora, ela acompanha todo o nosso trabalho e é ela que aprova os nossos horários, né, que foram registrados, e também as nossas jornadas externas que a gente coloca previamente para a validação dela, tá?
Isso aí não é só para o pedagógico, não. É também para os inspetores. Todas as pessoas que trabalham na superintendência, seja ele estagiário, seja ele terceirizado da MGS. Nós temos algumas pessoas lá que são de escola, mas que prestam serviço na superintendência também e ganham lá uma função gratificada. Todos esses estão sujeitos a marcar o ponto digital, tá? Então, é bem organizado, não tem, assim, de fazer um serviço e fingir que fez e não fez, não, tá, gente? O serviço é muito sério. Mas é muito gostoso, tá? Trabalhar no nosso, assim, no entorno ali do nosso setor, nós temos uma equipe bacana, a gente tem um trabalho colaborativo. Um exemplo que eu vou dar e agradecer até publicamente, que hoje o trabalho de formação era da minha responsabilidade, porque eu sou o ponto focal do ensino médio em tempo integral, do novo ensino médio e da educação profissional. Então, hoje fomos falar sobre projeto de vida, que estava relacionado aí com os 2 programas meus, que são o novo ensino médio e o ensino médio em tempo integral, mas toda a equipe se envolveu na formação. Isso é muito bacana a gente ver. Então, quando é da minha competência, as minhas colegas se envolvem e colaboram na formação, e quando é também da competência do ponto focal delas, do programa que elas acompanham, eu também dou minha colaboração e todos nós fazemos aí um trabalho colaborativo, tá? E é muito legal ver isso na superintendência, gente, como acontece nas escolas também, né? Eu imagino que na escola um professor também divide o seu conhecimento com o outro, faz um trabalho colaborativo, ajuda o outro a crescer. Porque a gente pode ir sozinho, mas a gente pode levar o outro junto também, né? Nós temos momentos de estudo, então nós fazemos teletrabalho, não sei se vocês sabem disso, que qualquer um da superintendência tem o direito de fazer 2 dias de teletrabalho. Em que consiste esse teletrabalho? Nós trabalhamos na nossa casa, como foi feito com todo mundo no tempo da pandemia, mas agora a gente já tinha um piloto aí para fazer um experimento antes de iniciar a pandemia, deu certo. Então, 2 dias nós fazemos trabalho da nossa casa. Então, a gente às vezes faz web com as escolas, faz videochamada, participa de formações com a Secretaria de Estado de Educação. Se os nossos diretores, nossos superiores quiserem falar com a gente, chama a gente aí e a gente atende, a gente trabalha 2 dias na semana em casa. Aí eu queria falar para vocês que na nossa regional funciona assim, toda segunda-feira todo mundo faz serviço presencial. E aí a gente faz reunião, nós fazemos as nossas trocas, eu falo como está o desenvolvimento nas minhas escolas, nas quais é a minha responsabilidade. Também cada colega põe, né, a realidade da sua escola, e aí a gente faz essa troca que o que uma está fazendo pode ajudar a outra na sua escola. A Elisa colocou assim que quando não tem um transporte oficial disponível e a necessidade de estar na escola, os inspetores vão para a escola de ônibus ou veículo próprio. Quer dizer, não só os inspetores, né, Elisa? Então, existe essa prerrogativa de eu usar o meu carro próprio. Eu peço uma autorização para usar um carro particular, só que a secretaria não arca com as minhas despesas nesse caso. Com o meu carro próprio, eu uso o meu carro e eu também uso do meu recurso para abastecer o meu carro, tá bom? Então, a secretaria, nesse caso, ela não ajuda. Mas no ônibus ela paga a passagem, viu? Então, a gente entra lá num sistema, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e eu solicito a passagem para ir naquele município. A secretaria faz o adiantamento desse recurso e aí a gente vai à escola de ônibus. Alguns municípios isso é viável, perfeitamente. Só que tem alguns municípios, nós, por exemplo, aqui, que tem ônibus uma vez no dia. E às vezes aqueles horários não são assim, adequados. Por exemplo, se eu sair da minha cidade, às vezes o único ônibus que passa aqui para ir no município passa às 10 horas da manhã. Já vou chegar no município na hora do almoço, né? Às vezes o outro ônibus que volta às 3, 4 horas, o que eu vou ficar na escola? Então, nós, às vezes, priorizamos
ir com o carro oficial para que a nossa permanência na escola seja maior e aí, consequentemente, o nosso trabalho flui mais, né? E também, gente, ainda tem a situação de que quando o município é muito longe, às vezes a gente vai e faz um pernoite naquele município. Então, nós vamos, acompanhamos o período noturno também, quando tem, e geralmente a gente vai e faz pernoite quando tem noturno, e no outro dia a gente atende de manhã e vem, volta para a sede, certo? Bom, é isso. Mais alguma pergunta de fora aí? Ah, sim, olha, muito legal essa pergunta aqui do seguidor. Com relação às formações que a gente recebe em Belo Horizonte, porque vocês sabem que de vez em quando também a gente vai a Belo Horizonte, nós somos convocados, às vezes somos convocados para reuniões virtuais, né, por meio do Google Meet, do Zoom ou do Teams, mas às vezes a gente precisa ir a algumas formações presenciais. Então, a Secretaria de Estado de Educação, quando ela nos convoca para ir a BH participar de uma reunião, geralmente é a semana toda, tá, gente? Nós saímos, às vezes na segunda-feira, passamos a semana toda lá e retornamos na sexta. Mas há uma ajuda de custo, tá? A secretaria dá um valor e custeia toda a nossa estada lá nesse município. Então, o recurso que vem financeiro, ele cai diretamente na nossa conta, e aí nós pagamos o hotel, nós pagamos a nossa alimentação, e se sobrar, recurso é nosso, tá? A gente não precisa fazer devolução, não. Por que isso? Porque nós podemos, às vezes, ficar num hotel mais modesto, pagar uma hospedagem mais barata. Nós temos colegas que às vezes ficam num hotel mais de luxo. Então, ele te dá aquele valor, né? Hoje, para você ir a Belo Horizonte, a diária acho que é 487 a cada 24 horas. Então, você recebe 487 por cada 24 horas. E dependendo do valor do hotel, vai sobrar um dinheirinho para você trazer até umas lembrancinhas aí para a família, né? Ou para você fazer uma poupança, ou sei lá, qualquer educação financeira que você estiver. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito simples, eu não faço muita questão de luxo, não. Geralmente sobra dinheiro. Mas, tô rindo aqui, pessoal do suporte. Mas é isso, gente. Então, a gente dispõe do recurso da gente, no caso de usar o nosso carro particular, se a gente quiser. A gente não é obrigado a ir à escola com o nosso carro particular, não é mesmo, Elisa? Existe essa liberação, mas nós não somos obrigados a fazer isso. Eu, por exemplo, não faço, tá, gente? Eu não faço não, porque o meu veículo, eu vou gastar gasolina do meu bolso, o governo é que precisa custear o meu trabalho, vocês concordam, né? Então, eu faço muito bem feito meu trabalho, mas eu faço questão também de ter uma estrutura interessante, uma estrutura que me dê condições de fazer esse trabalho da melhor forma possível, tá bom? O que mais que vocês gostariam de me perguntar a respeito da temática inspetor escolar e analista pedagógico? Qual é a diferencial? Tem mais uma pergunta do seguidor aqui. Gente, estão perguntando aqui, ó. É uma pergunta até bem capciosa, né? Qual cargo que é melhor? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu escolheria o outro cargo? Não, eu não escolheria não, tá, gente? Qual cargo é melhor? Depende da sua história de vida. Eu, por exemplo, quando eu fui trabalhar na superintendência, eu já estava no final de carreira de um cargo de professor. Então, para mim, não era interessante deixar esse cargo, que eu já estava quase no final para me aposentar, e pleitear o cargo de inspetor escolar. Não era interessante. Até porque eu disse para vocês, não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é o que eu realmente faço, que é ser analista pedagógico. Se eu voltasse no tempo, eu faria do mesmo jeito, tá? Eu seria analista educacional pedagógica. Então, eu estou no lugar que eu queria estar. Eu escolhi estar aqui. Então, por isso eu faço da melhor forma que eu posso fazer,
tá? Então, se você vai olhar do ponto de vista financeiro, o inspetor ganha mais que o analista educacional pedagógico. Mas, se você for pensar também que eu já me aposentei de um cargo e agora estou num cargo de analista, eu ganho mais do que um inspetor. E não preciso ter dedicação exclusiva. Tá certo? Então depende da pessoa. O que você quer para sua vida, o que você gosta de fazer e o que é mais compensativo de acordo com o seu contexto, tá? A Elisa falou assim, é uma colaboração nossa quando acontece. É isso mesmo, Elisa. Ela está se referindo aqui à questão de você usar o seu veículo particular. Mais um pouquinho de água, por favor. Aí tem mais uma, a Bianca, ela disse assim, no final da live, gostaria que falasse um pouquinho sobre a sua apostila. Quais são os conteúdos que estão disponíveis nela? Tá bom. Me lembra depois, viu, o povo do suporte aqui, a hora que eu for terminar a live, eu vou falar assim, tá bom? Elisa disse assim, ó, quem gosta de ser professor não se identifica com o cargo de inspetor. Concordo plenamente com ela. Porque, apesar do salário mais alto, eu não me identificaria. Gente, a Elisa falou uma coisa assim, extremamente importante. Quem gosta de lidar com o público, de fazer o conhecimento acontecer, realmente vai dar um tom mais pedagógico, vai seguir esse caminho pedagógico. É o que eu escolhi. Tá? Porque eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de estudar para poder passar conhecimento para os outros, eu gosto de ter informação para levar para as pessoas. Hoje mesmo a gente foi fazer sobre um estudo aí, né, nosso, né, Elisa, do MTI, aliás, da questão do projeto de vida. E aí nós estamos entrando aqui num projeto de vida, né, gente? Que é a gente fazer as nossas escolhas. E vocês precisam ver quais são os objetivos que você tem para sua vida, para você identificar aí qual é o melhor cargo para você. No meu projeto de vida, o melhor cargo para mim é o que eu estou nele, que é o analista educacional pedagógico. Eu já tive a oportunidade, tá, gente? Se eu quisesse, eu poderia ainda fazer e até esse concurso e permanecer por mais um tempo e me aposentar como inspetora, mas não é o que eu quero, tá? A Bianca disse assim, você é um exemplo de pessoa que realmente ama o que faz. Muitos profissionais da área de educação, infelizmente, trabalham apenas por causa da remuneração. Precisamos de mais pessoas como você, uma belezinha. Obrigada, viu, Bianca? Eu vou dar um print no seu comentário, porque eu fiquei muito feliz com isso, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que a gente fala é demagogia, a gente fala da boca para fora, mas não é o meu caso não, tá, gente? Quando eu falo de coração. Eu faço realmente o que eu gosto. Eu volto para casa como hoje, muito satisfeita por ter conseguido levar para as pessoas um pouco de esperança, um pouco de otimismo, essa questão aí de que as pessoas podem e devem trabalhar com os estudantes, os seus projetos de vida, mostrar para eles possibilidades, né, que a gente já estava conversando, e é o que eu faço com vocês, eu mostro possibilidades, algumas alternativas que vocês têm em relação ao concurso, e vocês viram que eu publiquei aqui no meu Instagram essa semana, que ontem já saiu o processo, o pregão já foi publicado para poder já contratar a empresa que vai conduzir o processo do concurso, né? Então, fiquem atentos, gente, porque como o secretário disse que o edital seria lançado em maio, provavelmente vai ser lançado em maio mesmo, porque o pregão saindo ontem, nós temos aí mais um mês de abril para que ele corra, né? Ele tem uns prazos aí legais para contratação, mas sai o edital e aí vocês já estão se preparando, tá? E aí agora eu já vou começar a gravar uns vídeos para disponibilizar para vocês, ok? Mais alguma pergunta ali? Não? Vocês quisessem perguntar, poderiam perguntar mais coisas. Enquanto não pergunta, eu vou falar o que a Bianca me perguntou aí. Bom, eu tenho aí, eu e a minha equipe, nós produzimos várias apostilas, né? Mas nesse caso aqui, nós produzimos uma apostila que serve tanto para o cargo de inspetor escolar quanto para o cargo de analista pedagógico. Por quê? Porque eu disse para vocês,
nós precisamos ter os mesmos conhecimentos. A nossa atuação é que vai diferenciar. Então, tem lá, com base no termo de referência que saiu, que vai cair, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos de legislação, conhecimentos de direitos humanos e o básico, né, de português e matemática. Nós fizemos a nossa apostila baseada nisso. Então, a apostila de analista, ela tem todos os programas e projetos da Secretaria de Estado de Educação. Ela tem as legislações clássicas, que tem legislação até de 52, que é a 869. Temos todas as legislações clássicas que estão em vigor. Temos todas as legislações vigentes, né, nesse momento. E temos a questão dos direitos humanos, né, da Declaração dos Direitos Humanos, o ECA, e um consolidado do básico que os profissionais precisam saber de língua portuguesa e de matemática. Temos algumas dicas de estudo, temos algumas dicas do que mais que cai no concurso de cada conteúdo que a gente colocou aí na nossa apostila, quais são os artigos mais requeridos, né? mais cobrados nas provas, e temos também questões para estudo. Além disso, além da apostila que vai, né? Eu queria falar para vocês com relação à nossa disponibilização dessa apostila na plataforma Hotmart. Eu queria dizer para vocês que a plataforma Hotmart, ela não trabalha com apostila impressa, ela só trabalha com e-book. Então, quem compra direto da Hotmart vai receber a apostila digital. Quem tem interesse em ter a apostila impressa, nós estamos fazendo uma negociação, porque aí a gente precisa de cobrar o frete e a impressão. Nós estamos fazendo um preço de custo. Tá? Então, quem tiver interesse na apostila, e eu não sei se eu respondi o que você queria saber, Bianca, quem quiser a apostila impressa, entra em contato direto conosco, com o nosso suporte, e aí a gente vai ver a melhor forma de enviar para vocês. A gente tem enviado para todo o estado de Minas Gerais e até para fora, porque tem pessoas de fora de Minas Gerais que estão vindo prestar o concurso. Chega direitinho, o pessoal dá um feedback bacana para nós. O feedback tem sido muito positivo em relação à apostila, porque, como eu disse para vocês, nós fazemos o que gostamos, logo a gente faz com muito carinho. E a apostila foi feita da mesma forma que a gente faz o nosso trabalho, tá? A Fátima está dizendo assim: verdade, Cleus, eu acho que a melhor escolha deixe de ser um trabalho sem motivações e gratificante, sim a realização de um todo. É isso aí, Fátima. Quando a gente escolhe fazer o que gosta, a gente faz da melhor forma, né? E eu costumo dizer assim, eu não preciso ser melhor que nenhum colega meu, eu não preciso ser melhor que ninguém, mas eu preciso ser a melhor versão minha do que eu era antes, né? Então, cada dia a gente precisa tentar aprimorar, e uma das minhas qualidades é ser uma estudiosa. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estar bem informada, e também não gosto de negar informação. Eu acho que tem muitas pessoas, eu já presenciei isso, muitas pessoas que perderam grandes oportunidades por falta de informação. Então, um dos meus legados é levar a informação para quem precisa dela. A Elisa está falando aí que o material ficou excelente. Realmente, a Elisa deu uma olhada aí. Obrigada, viu, Elisa, do seu retorno aí. E a Elisa pode falar, né, Elisa? Ela pode falar que tudo que a gente faz, a gente tenta fazer com o coração. Então, quando vocês pegarem a apostila, vocês vão ver que naquela apostila, além de conhecimento, além de conteúdo, tem também ali um trabalho muito carinhoso, né? Um trabalho feito com o maior carinho, com o maior empenho, para que vocês tenham aí um material bacana para o concurso, tá? O concurso já é um fato, gente. Hoje a menina me disse assim, estão falando em Belo Horizonte, que não vai ter concurso, mas estão falando como se justamente ontem foi lançado o pregão. Não é brincadeira, viu, gente? O governo não pode brincar dessa forma, de abrir um pregão para poder contratar uma empresa e depois
isso aí ficar, né, sem validade. Não existe isso, tá? As empresas que participarem do pregão, elas podem entrar até com processo. Então, nós já sabemos que vai ter o concurso. Procurem se preparar. Nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal alguns vídeos, né, relacionados ao concurso. A Elisa sabe que eu tô só esperando entrar em férias para ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso, para fazer uma coisa bacana, com qualidade, para vocês se prepararem. A gente pode trazer alguns conhecimentos, mostrar para vocês alguns distratores que aparecem aí nas provas. Nós podemos mostrar para vocês também algumas concepções, alguns sinônimos que eles usam para poder deixar a pessoa aí sem saber do que está falando. Então, nós vamos dar algumas dicas para vocês em vídeos, para que vocês se preparem da melhor forma, e a gente tem também o canal de suporte aí do WhatsApp, tá bom? Bom, a Fátima disse assim: seu trabalho, Cleusa, é de muita informação e também muito especial. Eu agradeço, viu, Fátima? A Fátima nem é de Minas Gerais, né, Fátima? O carinho, né, que acompanha aí o meu trabalho. O meu trabalho é no sentido de realmente dar o suporte para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida comigo? É um prazer estar aqui com vocês, mas aí quando eu fico segurando muito, eu fico pensando assim: nossa, será que o pessoal não tá cansado, né? Às vezes tá. Mas para mim, tranquilo, eu tô aqui com vocês, tá? Mas era isso que eu queria falar para vocês, tá? Começaram a perguntar bastante, eu falei: melhor fazer uma live, já fica registrado. Quando a pessoa tiver dúvida, já se reporta aí a live e volta a ver o que é a diferença entre um cargo e outro, tá bom? Então, gente, olha, eu agradeço muito. Não tem mais perguntas? Vocês têm pergunta aí de fora? Não? Então, não tem nenhuma pergunta mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente finaliza aqui. Um grande abraço para vocês. E quinta-feira a gente tem mais, tá bom? Abraço.